Desenvolvedores, desenvolvedoras, beleza? Firme na paçoca? Vamos para a nossa aula 2 e a gente vai aprender como que utiliza o CSS. Então, vou abrir meu Explorer, vou entrar na minha pasta Apache, entro na pasta bin, clico 2 vezes para eu poder startar o Apache. Ótimo. Agora eu tenho no meu diretório htdocs que vai ficar os meus arquivos HTML. Esse arquivo é o que a gente viu na aula passada. Eu vou apagar ele. E agora eu vou entrar no Chrome, que é o nosso navegador. Eu vou digitar localhost. E agora vai aparecer uma lista com nenhum arquivo, porque no meu htdocs não tem nada. Ótimo. Até aqui tudo bem. E agora eu vou entrar no meu Visual Studio Code. Bom, esse é o setup inicial das nossas aulas, tá? É assim que a gente começa a assistir as aulas a partir de agora. Eu não faço mais esse tipo de explicação. A gente já fica entendido, então, que a gente sempre tem que estar com o Visual Studio Code iniciado, e o Apache funcionando, e o nosso navegador aqui já sabemos como que acessa através do localhost. Muito bem. Bom, agora no meu Visual Studio Code, eu vou entrar aqui no meu menu arquivo ou file, né? Dependendo se estiver em português ou inglês, não sei como é que está aí. Eu vou Open Folder. Muito bem. Vou no meu Drive C, vou no meu Apache 24, vou no htdocs e aperto Selecionar pasta. Legal. Então agora o meu Visual Studio já está linkado naquele meu diretório htdocs. Eu vou vir aqui agora, clico com o botão direito e aperto Novo Arquivo. Eu vou criar então um arquivo chamado aula2.html. Legal. E agora a gente tem que começar com HTML. Uma dica é que o nosso VS Code, ele já, se eu apertar, ó, se eu começar a digitar HT, lembrando sempre que para aparecer essa coisa em HTML, ó, a nossa extensão do arquivo tem que ser HTML, tá? Então ele já tem uma dicasinha aqui, ó, que é o meu HTML5. Eu já clico e ele já digita tudo para mim. Legal, né? Então tá. Bom, na aula passada eu não expliquei para que servem essas duas linhas aqui. Então a gente apaga para não criar confusão. Isso aqui a gente viu. E a gente também sabe que nossas páginas não é em inglês, é em português. PTBR. Muito bem. Isso aqui, apertei Ctrl S para salvar. Quando eu vou lá no meu browser, meu navegador, aperto F5 e ele já aparece para mim agora que eu tenho um arquivo novo, ó, chamado aula 2. Eu vou clicar nesse arquivo e aqui está, um arquivo vazio, porque até agora eu não digitei nada. Se eu digitar oi aqui, óbvio, aparece aqui F5, aperta oi, ok. Muito bem, vamos escrever então alguma coisinha aqui nesse nosso, com os comandos que a gente aprendeu até agora, né? Então vamos colocar, por exemplo, aqui, ó, H1 e aperto Tab. Ele já completa para mim aqui. Então eu vou colocar aqui, ó, título da página. Legal. Agora eu vou criar um parágrafo e vou colocar assim, ó, parágrafo 1, tá? Aperto Ctrl C, Ctrl V e aqui parágrafo 2. Legal. Vamos ver, aperto Ctrl S para salvar. E aqui como é que ficou nossa página. Muito bem. Vamos utilizar isso aqui. Lembrando que o nosso objetivo agora é como é que eu utilizo o CSS. Bom, feito tudo isso, a gente vai aprender. O primeiro método para startar, para a gente inserir um CSS numa página HTML, é o que todo mundo, né, que a gente chama de CSS interno, que significa dizer o seguinte, que o meu CSS vai ficar na mesma página do meu código HTML. Né? E como é que eu faço isso? Eu vou aqui na tag, ó, no meu cabeçalho, tá? Eu vou vir aqui e vou digitar essa tag aqui, ó, style. E o meu CSS vai ficar dentro dessa tag style. Quando eu faço isso, eu estou fazendo
o que a gente chama de CSS interno, colocar o código CSS internamente dentro de uma página HTML. Bom, e qual que é a anatomia de um código CSS? Ele é mais ou menos assim, ó. Ele é um seletor, tá? Eu coloco entre chaves, coloco uma propriedade e um valor. É assim que é a anatomia geral de um código CSS. O que é esse seletor? É, por exemplo, uma tag. Se eu colocar aqui, por exemplo, H1, ó, eu já estou selecionando o meu elemento H1 aqui. É uma propriedade. Vamos colocar a propriedade color. É uma propriedade que existe no CSS. E um valor. Vamos colocar red, que é vermelho. Então, o que eu estou querendo dizer? O que eu disse aqui? Olha, que as minhas tags H1 do meu documento vão ter a cor vermelha. Vou dar um Ctrl S. Vamos aqui, vamos salvar e apertar F5. Olha, mudou para vermelho. Legal? Tá. Então, essa é a primeira forma que a gente coloca o CSS. Uma outra forma, então, né, de a gente inserir o CSS no nosso documento é o CSS inline. Como é que funciona o CSS inline? Ao invés de ser interno, ao invés de ser na tag head, tá? Então eu apago aqui, tá? Só para a gente ver, e eu vou direto na linha do meu código. Como é que a gente faz isso? A gente vai vir aqui, ó, style. E agora eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou digitar, eu já estou no meu próprio elemento, então eu não preciso fazer assim, ó, H1, não, eu já estou nesse elemento, então eu já coloco direto a propriedade, por exemplo, coloco color, né, 2 pontos, red, pronto, tá? Eu venho aqui agora, ó, vai ficar a mesma coisa, tá legal? Vamos colocar essa outra cor para a gente ver, então vamos pôr, por exemplo, a tag, ó, color, vamos pôr que é um verdinho, né? Então vamos aqui ser, ó, legal? Então isso aqui é o nosso CSS inline. Bom, uma coisa importante da gente entender agora é o seguinte: o que vai acontecer? Olha, se eu tiver uma tag interno e uma CSS inline junto. Então vamos colocar aqui, vamos voltar àquela tag style, tá? E olha, vamos colocar aqui que o nosso H1, abre chaves, e agora a gente vai dizer a nossa propriedade, ó, color, 2 pontos, e eu vou colocar que é red. Então o que está acontecendo? Ó, no meu CSS interno, eu estou dizendo que a minha tag H1 é vermelha. Mas na minha linha de código, eu estou dizendo assim, não é vermelha, não, é verde. Tá? Então vamos ver quem ganha. Eu vou vir aqui, vamos salvar, Ctrl S, vou vir aqui, F5, e ó, continua verde. Então o que a gente sabe? Olha, que o CSS ele vai priorizar assim, ó. Primeira, se tiver uma tag inline, ele vai usar essa como prioridade. Depois ele passa para uma tag interno e depois a gente vai fazer o CSS externo que a gente vai aprender agora como é que faz. Tá? Então eu vou apagar, eu vou deixar aqui, né? Não tem problema não, deixar assim. E como é que a gente faz agora? O que é o CSS externo? O CSS externo é assim, olha, é quando o meu CSS não vai ser nem na linha de código e nem na mesma página no meu documento HTML, vai ser num arquivo externo. Então, isso que eu vou fazer agora, eu vou criar um novo arquivo e vou digitar, por exemplo, ó, aula2.css. Então agora, ó, eu tenho um arquivo CSS separado. Então, por exemplo, olha, eu vou dizer que, olha, que minha tag H1, tá? Ela vai ter uma propriedade, por exemplo, ó, font size, e a gente vai ter uma propriedade, por exemplo, 40px. A gente vai ver isso melhor nas próximas aulas, tá? O que é font size, o que é as propriedades de fonte. Agora, o importante é a gente saber como é que coloca CSS na página. Tá? Mas basicamente eu estou dizendo o seguinte, ó, a tag H1 ela vai ter um tamanho de 40. Tá? E vamos então vamos voltar aqui e agora eu tenho que linkar o meu documento
eu tenho que linkar naquele arquivo CSS. Então, como é que a gente faz isso? Então, existe uma tag link. Eu vou dizer assim, ó, linka, por favor, com qual documento? Com, ó, href. Digamos assim, eu estou fazendo uma referência externa, é um link com referência a que arquivo? Ó, referência ao meu arquivo aula2.css, que está aqui. E eu vou dizer que esse tipo de link, ó, ele é um CSS, que é mais que a gente escreve assim, ó, style sheet. Legal? E eu fecho o meu elemento. Bom, só recapitulando, também, ó, esse é um elemento que não tem conteúdo, o link, né? O elemento, a tag link não tem conteúdo, por isso que a gente fecha ele na mesma, a gente abre aqui, né, o maior e menor aqui, né, e já fecha a tag na mesma linha, diferente da tag H1 que tem conteúdo, né? Então a gente tem que abrir e fechar dessa forma aqui. Bom, agora a gente tem aqui, ó, um CSS externo, um CSS interno e um CSS inline. Então vamos ver como é que ficou nossa página aqui. Apertei Ctrl S na minha aula 2.html, apertei Ctrl S na aula 2.css e vamos ver o que vai acontecer. Ó, aumentou um pouquinho a nossa fonte aqui, tá? Então, é isso aí, gente. A gente viu, então, aqui, nessa aula, como que insere um CSS no nosso código HTML. Legal? E, então, na próxima aula já é um projeto prático, para a gente fazer, digamos assim, testar bem agora e saber quais são os tipos de propriedades que existem, que eu posso no CSS. A gente vai desenvolver isso a partir de agora no nosso curso. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se eu puder melhorar, por favor, eu aceito sugestões. E eu agradeço, então, a presença de vocês. Um grande abraço e até a próxima aula.